Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, Pai do Senhor Jesus. Todos já foram recepcionados aqui. E de fato somos bem-vindos, à casa do Pai. Especialmente o pastor Teodoro, os irmãos que vieram lá. O senador Canedo, Deus abençoe. Demais visitantes que aqui estão hoje. Nosso carinho especial aos irmãos. A toda a igreja que aqui comparece, graças a Deus pela vida de cada um, que tendo tido a grande experiência de salvação, encontrado com Jesus, conhecido a riqueza do Evangelho, prosseguimos todos em busca de ter mais comunhão com Deus, mais conhecimento, receber mais graça do Senhor, para sermos frutíferos aqui na terra, porque Deus nos chama primeiro à salvação, depois nos chama ao trabalho, Todos que foram salvos foram para servir na casa de Deus. E para trabalhar bem, você precisa ser treinado, E se treina é aqui, ouvindo a palavra, Servindo ao Senhor na casa de Deus. Então, lugar de santo é na igreja, Então, o lugar do crente é aqui. Nos cultos regulares da igreja, em trabalhos especiais, nós precisamos ter um compromisso com a casa de Deus, Como alguns, ou a maioria, graças a Deus, tem. Em especial, se tratando do ensino, Como na escola dominical, que é uma agência que a igreja possui, é uma agência de ensino da palavra de Deus. E nós estamos estruturados há muitos anos em nossos departamentos. As crianças são acolhidas, Os adolescentes, os jovens, os adultos, homens e mulheres têm o seu lugar aqui na casa de Deus. Então, graças a Deus por isto, Mas aqueles que estão frequentando esses 3 meses, finaliza agora em finalzinho de setembro, essa série de lições no livro dos profetas, menores, uma série de estudos que não varia muito entre um profeta e outro, quase sempre a mensagem é a mesma. Um Deus misericordioso, um Deus justo, mas um Deus que se ira, contra o pecado, contra os desvios. E aí os profetas são lançados numa situação difícil, Deus levando esses homens para denunciar o pecado da nação, o pecado de governantes, o pecado do povo. É uma mensagem sempre dura, Sempre dura. Mas é Deus que está usando esses homens, Diz que havendo Deus falado antigamente aos pais pelos profetas, Pelos profetas. Então, a missão do profeta não era fácil. Tanto é que, daqui para ali, Deus chamava um homem para ser profeta e ele se excusava, Jeremias mesmo quis cair fora, Senhor, eu sou uma criança, manda outro, não sei falar e tal. Não tem desculpa, É você mesmo. Eu vou colocar minha palavra na sua boca, o que eu mandar falar, você fala. Não tenha medo. E tentar fugir do chamado de Deus, porque não era fácil mesmo, Você corria risco de vida o tempo todo, O dia quando o profeta Elias encontrou com Acabe tinha muita vontade de colocar a mão no profeta Elias, Quando encontrou com ele, falou: você é o perturbador de Israel, Tu és o perturbador de Israel, é você, Quer dizer, o profeta é tido na condição de um perturbador, de alguém que incomoda, de alguém que mexe com as estruturas. A voz profética, ela realmente balança, ela mexe com as estruturas, de um povo, de uma nação, de uma pessoa. Então, tu és o perturbador, O profeta, não, o senhor está enganado, eu não sou o perturbador. Quem está transtornando a nação é você, sua mulher, seu governo, Eu só sou um homem de Deus, entregando a mensagem que Deus coloca em minha boca.
mas você, rei, é o perturbador. Então não era fácil ser profeta naquela época. Como não é fácil em época nenhuma, né? Porque sempre era aquele ciclo, né? Um ciclo vicioso na vida de Israel. Deus fez tudo para aquele povo, como fez para nós também, né? Israel é a igreja do Antigo Testamento. Nós somos a igreja do Novo Testamento. Deus tira aquele povo da escravidão, leva eles para o deserto para treinar aquela nação, para formar uma nação, para dar uma marca para aquele povo, né? Um rumo, dar uma lei, dar normas, dar uma formação cultural, espiritual. Todo sentido, aquele povo foi treinado no deserto. Quando entrar na posse da terra, era uma nação muito preparada, em todo sentido, até no sentido militar. Quando saíram do Egito, eram pastores, né? Homens do campo, pessoas simples. Agora, quando entra na terra, era um verdadeiro exército treinado, né? Deus, quando tirou o povo do Egito, falou: não vou levar eles aqui pelo caminho mais curto, né? Porque eles vão enfrentar a guerra agora e vão ficar com medo, não tem treinamento. Vou levar para um caminho mais longo para criar uma estrutura nesse povo. Quando vier a guerra não vão temer não, né? Então, o que eu quero dizer é que Deus planta aquele povo na terra boa, que manda leite e mel, abençoa, é uma nação, a melhor nação do mundo, né? O único Deus, o Deus se tornou o Deus de Israel, né? Assim, Deus foi chamado, né? É chamado o Deus de Israel. É demais, né? Uma nação tem um Deus para ela, um Deus, o único, o Deus criador dos céus e da terra, porque os deuses das nações eram mentira, né? Vaidade, coisas vãs, fruto da mente humana. Agora o Deus de Israel não, era o verdadeiro, né? É o verdadeiro. Que privilégio para aquele povo. Deus só fez uma recomendação para eles, quando plantou aquele povo lá, estabeleceu naquelas cidades, desbancou aquelas nações antigas que ali estavam, e o Senhor falou: olha, vocês serão uma nação diferente das demais, um povo especial na terra, mas eu quero pedir para vocês, em volta estão muitas nações, e no meio de vocês ficaram povos ainda, não imitem eles, em nada, vocês não precisam copiar nada de ninguém, vocês têm um Deus, tem uma lei, tem uma formação, tem uma bandeira, tem hino, tem tudo, tem profetas. Eu sou o governante de vocês. Não imite as nações vizinhas, não copie a cultura deles, não a religião deles, não misture com esse povo. Os anos passaram e tudo que Israel fez, ou quase tudo, foi misturar, né? Foi copiar as nações vizinhas, foi desobedecer a Deus. Por último, eles falaram: nós não queremos que Deus governe sobre nós, essa forma teocrática, né? Nós queremos um rei como as demais nações, para sair diante de nós na guerra. Deus ficou muito contrariado com aquilo, né? Eles estão rejeitando, não é Samuel, estão rejeitando a mim, eu sou o governante, né? Eu sou o governante. Por isso que está escrito mais na frente um pouquinho o seguinte, Deus falando: deite um rei na minha ira, e tirei no meu furor. Deus não gostou daquele negócio, do povo pedir um governo diferente, né? Uma forma diferente de governo. Então, não fica orando muito, igreja, para Deus mudar certas coisas que Deus colocou, não, né? Coisas diferentes de governo, de administração, não sei o quê. Deixa o Espírito Santo governar a igreja. Deixa o Espírito Santo dirigir a igreja. Nós vamos ficar usando metodologia humana, métodos humanos, e achar que aí funciona lá no mundo, não é? Funciona em empresa, funciona em comércio, funciona em indústria, funciona na administração pública, mas na obra de Deus é Deus que governa, é o Espírito Santo que dirige, que levanta homens e mulheres para fazer o trabalho dele, não é? E Deus é poderoso. Deixe o rei na minha ira, tirei do meu furor. Eu levanto alguém, não funciona, Deus tira. Não somos nós não, é Deus que vai limpando o caminho e governando o seu povo. Israel contrariou muito a Deus. Aí, os séculos passaram, levanta um governo, levanta outro, a história é a mesma. Se você pegar a primeira lição até a última dos profetas menores aqui, é tudo Deus chamando a atenção do povo, não é? Mostrando a contrariedade dele, repreendendo o pecado do povo, e lá na frente prometendo
misericórdia, né? Se o povo arrepender, mudar de vida. O script é o mesmo. Aqui também é. Tanto é que esse profeta Sofonias, ele é contemporâneo de Jeremias, e quem sabe de Naum, quem sabe de Abacuque, que profetizaram denunciando o pecado de Jerusalém. No caso aqui foi, né? O pecado de Jerusalém, o pecado de Israel, o pecado das nações vizinhas. Sofonias tem um diferencial. E sempre as lições anteriores, Deus estava aborrecido com um povo específico, né? Teve uma lição que era só uma profecia contra Nínive, capital da Síria. Outro profeta estava contrariado com o reino do norte. Deus estava aborrecido com o povo do norte. Outra profecia foi só contra o Egito. Agora, Sofonias, Deus amplia o leque de contrariedade dele. Começa aqui por Jerusalém, mas Deus acaba trazendo uma profecia forte de destruição e por um ponto final em muitos povos e até nos povos conhecidos da época. Parece que era um julgamento universal, não é? Um julgamento universal. A profecia dele alcança todos os povos dominantes naquela época. Por isso que diz aqui, o fim está próximo. É o título da lição de hoje, né? O fim está próximo. Esse fim, irmão, chegou para muita gente, né? O fim se aproximou e destruiu o reino do norte, de Israel, as 10 tribos. O fim chegou para Jerusalém, para a tribo de Judá. O fim chegou para Moabe. O fim chegou para a Síria. O fim chegou para a Babilônia. O fim chegou para os medos persas. O fim chegou para os gregos. O fim chegou para os romanos. E o fim vai chegar para as nações que estão vivendo hoje. O fim vem. Pode aguardar, não é? Pode aguardar. E nós precisamos entender essa profecia, irmão, que é o seguinte: todo fim tem um começo, meio e fim, né? Quando Jesus falou, isso não é o fim do fim, isso é o começo do fim, né? Isso é o princípio de dores, quer dizer, é o princípio do fim. Não é? Há muitas profecias ali em Mateus 24 e outros que é apenas o começo do fim. Mas tem o meio do fim e o fim do fim. Então nós estamos em que posição hoje? Não é? No começo do fim? No meio do fim ou no fim do fim? Precisamos entender as profecias nesse sentido. O fim vem, quer dizer, vem o quê? O dia do Senhor. O dia do Senhor não é um dia de 24 horas. É um tempo em que Deus vai julgar as nações. É um período enorme de tempo em que Deus vai tratar com as pessoas. O dia do Senhor. Tem muita gente, o dia do Senhor, vem logo o dia do Senhor. Então a profecia que fala, por que vocês estão desejando o dia do Senhor? Vai ser um dia de vingança, um dia de choro, um dia de dor, de lamúria, de angústia, de sofrimento. Vocês estão desejando o dia do Senhor para quê? É um dia da vingança do nosso Deus, né? É da perdição dos homens maus, diz a palavra de Deus em Pedro, né? O dia da vingança do nosso Deus e da perdição dos homens maus é o dia do Senhor. João fala que foi arrebatado no dia do Senhor. E aquele dia durou muito tempo, né? Aquele dia durou muito tempo. Então a lição vai nos chamar a atenção para isso. De um Deus que faz tudo pelo seu povo. Esse povo desvia, como é o caso aqui. Qual é o pecado deles segundo a lição? Abandono total de Deus e dos seus mandamentos. O povo virou, Deus fala que o povo virou as costas, não o rosto para mim, né? Quando Deus fala, você vira o rosto para Deus. Deus fala, o povo não virou o rosto para mim, quando eu chamei, viraram as costas. Então, abandonaram Deus e a palavra de Deus, o grande pecado, né? Qual é o pecado do mundo hoje? O maior pecado hoje na terra. Jesus definiu, por-se multiplicar a iniquidade. O grande pecado hoje é chamado iniquidade. Achei que fosse a violência, o adultério, a prostituição, o roubo, a corrupção. Tudo isso é pecado. Mas Jesus resumiu nessa palavra. Iniquidade é um levante contra Deus. Esse é o pecado da humanidade, das nações, dos povos hoje, dos governantes. Um levante contra Deus.
O anticristo é chamado na Bíblia de o iníquo, e é anti-Deus, né? Anticristo, iníquo. Então, o que é iniquidade? É um levante contra Deus e contra a palavra de Deus. Será que você que está com os olhos abertos, tem visão, percebe que hoje essa é a postura do mundo, das nações, dos governantes, dos fabricantes de leis, dos juízes, não é? Tudo que se chama Deus ou se adora, já é o espírito do anticristo, né? Porque ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora. Isso fisicamente, haverá um enfrentamento, não é uma proibição de religião, proibir falar o nome de Deus, adorar a Deus, ler Bíblia. Essa coisa está chegando no governo do anticristo. Mas hoje já há uma coisa colocada nesse sentido. Um levante contra Deus e contra os princípios de adoração a Deus, de servir ao Senhor. Isso está enraizado na sociedade, nas estruturas dos poderes deste mundo. Tá? O mundo vira as costas para Deus. E não é só virar as costas, não. É se levantar contra o Evangelho, contra a palavra, contra a fé do povo de Deus. Quer desconstruir tudo isto. Há um movimento arquitetado no meio intelectual, cultural, político, governamental, que quer desconstruir toda essa fé que Jesus estabeleceu, que Cristo veio trazer. Isso é o espírito do anticristo, não é? Que começa a minar as bases, para quando surgir, já está colocado, né? Os princípios do governo dele, que é um combate incessante contra Cristo, contra a doutrina cristã. Já vivemos isto. Um mundo cheio de iniquidade. Pior que vai atingir muita gente, não é? Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará. Aonde? O amor no mundo? O mundo nunca teve amor. O amor esfria no meio dos crentes, que se deixa levar por essa cultura de levante contra Deus, contra a palavra, contra o Evangelho. E até mesmo entre nós começam a surgir alguns profetas falsos na televisão, dizendo, haverá arrebatamento, eu não creio em arrebatamento, não tem arrebatamento. E são pessoas influentes. E tem gente que esfria o amor dele, né? Vai esfriando a fé, o fervor, a esperança da volta de Jesus vai morrendo, né? Vai desaparecendo muitas coisas no nosso coração. Mas prepare, por isso que o textuário vai dizer aqui, ó, que nós temos que fazer o quê? Vigiar, orar e esforçar para permanecer fiel, porque a vida cristã é uma vida de permanecer. O irmão não tem que ir para lado nenhum, basta ficar onde Deus te colocou, né? Nós estamos em Cristo Jesus, numa alta posição em Cristo Jesus, e a minha luta todo dia é para ficar onde eu estou, para não decair dessa posição, ficar crente, né? Hoje o menino ali do som chegou perto de mim, cadê ele? E falou, o senhor está crente? E eu falei, eu quero saber se você está. Essa é a luta dele e a minha, né? Qual é o pecado daquele povo lá? Corrupção moral da nação. Em Jerusalém e naquelas nações que Deus estava aborrecido, contrariado, né? Irado contra elas. Corrupção moral, violência e sobretudo injustiça, irmão. Injustiça. É uma inversão, né? Ai daquele que chama o amargo de doce, doce de amargo, o certo de errado, o errado de certo. Sistema injusto no mundo hoje. Idolatria, o sincretismo religioso. O problema do povo de Deus, irmão, e o problema da apostasia que tem hoje, cumprindo o que Paulo profetizou, que nos últimos dias apostataria alguns da fé, é o sincretismo religioso. É uma mistura de fé, de religião. A pessoa não fica sem religião. Ele tem a religião. Israel adorava a Deus, cultuava, mas adorava outros deuses também. Incorporou na fé deles, na cultura religiosa, culta a outros deuses. Não, nós estamos te cultuando, mas cultuando outros deuses. Um sincretismo religioso. As pessoas estão assim hoje, não é? Apostatar da fé é você afastar da fé verdadeira, mas você abraça uma outra fé. O apóstata não fica sem religião.
Ele sempre tem uma religião. Ele amontoa doutores segundo a concupiscência dele. Só aquilo que quer ouvir, que agrada, né, que massageia o ego dele. Aquele pregador é maravilhoso, aquela igreja tem uma mensagem tremenda, ali que eu gosto. Será que é mesmo? Ou porque está agradando ele, está massageando o ego dele, não está condenando o pecado dele, não está denunciando o erro dele, não mexe com a estrutura moral dele, não cobra dele santidade, purificação, pureza, fé verdadeira. Ah, aquilo é maravilhoso, não é? Ainda bem que está acabando essas lições, que daqui a pouco o povo some daqui também, só fala em juízo, só fala em condenação e vingança. Eu não quero essa mensagem para mim. O povo não quis, né? E pereceu, né? A mensagem, irmão, não é boa nem ruim, ela é de Deus, né? Ela é de Deus. É igual outro dia alguém falou aqui, que tem gente que vem aqui, vai em qualquer lugar e sai falando, eu não gostei do culto. Eu não gostei do culto. Aí alguém perguntou, quem foi que disse que você tem que gostar do culto? O culto é oferecido a Deus. Quem tem que gostar ou não gostar é Deus. Não é? Deus já falou no Antigo Testamento através do profeta Isaías, eu não gostei do culto de vocês, não estou gostando. Não é? Esses louvores de vocês, esses cânticos, né? Esse sacrifício, eu estou enojado disso. Purificai-vos, lavai-vos, toma posição, volta para mim, arrependa. Aí eu vou gostar do culto de vocês. Então quem tem que gostar ou não gostar é Deus, não é? Preste o seu culto a Deus, de maneira que você vem aqui, adore a Deus, coração quebrantado, amando Jesus, louvando o Senhor. Aí tem certeza que Deus vai gostar do seu culto, não é? Que Deus vai agradar do seu culto. O povo então, esse estado de coisa lá, abandono do Deus verdadeiro, abraçando outras culturas religiosas, corrupção moral, prostituição, adultério, violência, injustiça, idolatria, sincretismo. Tudo isso. E hoje, irmão, porque aqui no final fala o seguinte, extrair lições de sofonias para os dias de hoje. Veja para mim 1 de Pedro 4, 2 e 3, para a igreja de agora. Para a igreja de hoje. 1 de Pedro 4, 2 e 3. Dá para jogar lá? Difícil achar esse Pedro, né? Vamos pegar a Bíblia aqui, parece que não vai sair. Tem alguém na mídia aí? Não tem outro microfone lá embaixo. Agora difícil eu achar o Pedro aqui também. Ele tem razão, não está achando lá. Deixa eu ler aqui no microfone, porque todo mundo vai ouvir. Não tem problema não, eu passaram a palavra cedo para mim hoje. Falei 1 de Pedro, capítulo 4, tem 4? Tem. Versículo 2, olha o que diz o apóstolo São Pedro. Para que no tempo que nos resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado de vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Isso é o que o povo de Deus viveu no passado. E que Pedro vem falar, olha, antes de ser crente, essa é a situação do mundo. Agora ele falou assim, basta, né? Basta. Não vamos perpetuar na minha vida cristã, dentro da igreja, as práticas do mundo. Basta o tempo que eu gastei lá, não é? Vivendo esse estado de coisas aqui. Então o apelo de Deus para a igreja hoje é que não vivamos mais nesse presente estado de coisa que o ímpio vive. Fomos chamados para sermos um povo santificado, um povo diferente. Essa aqui é uma voz profética que Pedro falou e eu estou reverberando aqui para a igreja. É um chamamento ao povo de Deus
para viver uma vida em santidade, para arrepender do erro, porque basta o tempo que eu vivi assim lá fora. É o que a palavra vem nos dizer. Mas olha, irmãos, há um provérbio que diz o seguinte, provérbio bíblico. Como a andorinha no seu voo e o pássaro no seu vaguear, a maldição sem causa não virá. Deus não é injusto, irmão. Todo aquele padecimento, escravidão, sofrimento, punição que veio sobre Israel e as nações todas, não era injustiça de Deus. A maldição sem causa não virá. E a causa é exatamente, as causas são estas, né? A maldição sem causa não virá. Deus é sim misericordioso, longânimo, manso, perdoador, mas Deus se ira. Deus é um Deus que se ira. Sua paciência tem limites, não é? Deus é tolerante. Tem gente que não é, Deus é. Tem gente intolerante, não tolera nada, né? Daqui para ali ele quer matar, ele quer excluir, ele quer arrebentar, ele quer punir, ele quer fazer justiça. Deus é tolerante, longânimo, né? Aliás, a palavra diz, né? Ele demora a se irar, mas chega um dia, né? Chega um dia que Deus perde a paciência também. É o que acontece aqui nessas profecias. Agora, não sem antes avisar, oferecendo oportunidade de arrependimento, de mudança de rumo, né? Deus chama a pessoa primeiro ao arrependimento. A profecia de Sofonias é um chamamento ao arrependimento. Antes que venha a destruição, Deus convida o povo a mudar, o governante, a nação. Gente, eu vou punir, vou arrebentar, vou prender, mas eu estou dando uma chance. Mude de rumo, se arrependa, volta. Deus falou lá no Apocalipse, volta ao primeiro amor, senão eu virei e vou tirar o seu caçal. Mas eu estou mandando um recado para a minha igreja, volte ao primeiro amor, volte à primeira comunhão, volte a viver a vida cristã, né? Porque senão eu vou vir e vou ter que bater mesmo e punir, não é? Você não faz com o filho, com a filha assim? Avisa uma vez, avisa duas, avisa 10 vezes. Mas na 11ª tem que vir a punição, né? Porque a pessoa não aprende, não ouve a voz do Senhor. Então, será que Deus fez isso mesmo? Eu quero ler, cadê quem está na mídia aí? Para não perder tempo. Alguns versículos. Jeremias 44, o versículo 3 e 4. Os versículos 3 e 4. Vai lá. Jeremias 44, 3 e 4. Por causa da sua maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos, que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais, e eu vos enviei todos os meus servos profetas, madrugando, irmão, isso aqui Deus falando isso, né? O povo aprontou, errou, desviou, e Deus falou, eu madruguei para enviar profeta, enviando a dizer, ora, não façais essa coisa abominável que eu aborreço. Como que Deus falou ali? Eu vos enviei os profetas madrugando. Mas não é só essa vez que fala em Jeremias, não. Veja Jeremias 7,13. Jeremias 7,13. Mantém Jeremias que eu vou ler uns 3 versículos ou 4. O que é que diz lá? O esforço de Deus, irmão. Antes de punir, Deus se esforça para que não haja punição. Agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei, madrugando e falando e não ouvistes. Chamei-vos e não respondestes. Um Deus que se levanta cedo, irmão, né? De madrugada. Cedo na história da humanidade. E começa a passar os valores e princípios e cobrar do povo uma mudança. Lá na frente ninguém pode falar que Deus é injusto. Veja Jeremias 29, 19. Jeremias 29, 19, acho que é isso mesmo.
Porquanto não deram ouvido às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes eu os meus servos, profeta, madrugando e enviando. Quantas vezes Deus repetiu através do profeta Jeremias? E para terminar Jeremias, depois ir para Zacarias, veja Jeremias 25, 3 e 4. Deus falando, ora, não façais, desde o ano, olha aqui, Ricardo, com quantos anos o Josias começou a governar? Era uma criança, né? Parece que ele tinha 8 anos. Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até esse dia, que é o ano 23. Quantos anos aí? 10 anos? Veio a mim a palavra do Senhor, e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutaste. Quanto tempo, né? Desde o ano 13 até 23, né? Eu madruguei falando, e vós não ouvis. Então, a maldição sem causa não virá. Deus avisa, não farei nada sem primeiro avisar os profetas, meu servo. E o Espírito Santo hoje está avisando, chamando o arrependimento, pedindo à igreja, o arrebatamento está perto, Jesus está vindo aí, o juízo está chegando, o fim vem. E a noiva de Jesus, e a igreja do Senhor hoje, está dando ouvidos? Ou está como o povo de Israel? Entra profecias e mais profecias e não há uma reação. O dia do Senhor virá, o fim vem. Veja agora, para nós caminharmos para o final, Apocalipse 17, 4, 5 e 6. Será que é só o Antigo Testamento que fala sobre o juízo de Deus sobre a terra? O fim vem. Veio para Israel, veio para a Síria, veio para a Babilônia e está chegando para as nações de hoje. Esse é o 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Olha o sistema governante mundial aí, corrupto, porque quando fala que essa mulher estava adornada, ela simboliza os poderes da terra. Essa mulher simboliza as nações prostituídas, um povo corrompido, que é representado por essa prostituta aí. O império da besta vai cair, né? Babilônia vai cair, e aqui essa mulher simboliza a Babilônia, um sistema, um sincretismo religioso, político, cultural, em todo sentido, que governa o mundo, que domina o mundo. Joias, adornadas com joias, fala do fascínio que as pessoas têm hoje por prosperidade. Tudo aquilo que fala de sensualidade, tudo aquilo que fala contra todos os limites, né? O que é que temos hoje? É o esforço para termos um sistema, um mundo sem lei, né? O mundo sem lei. Então quer destruir todos os limites que existem. No casamento, na sociedade, para todo lado. Hoje o que existe é proibido proibir. Né? Supremo está aí, liberando aborto, liberando droga, liberando, mas é acabar mesmo. Não tem que ter limite não. É para a coisa ficar solta. Sem limites nenhum. Isso é muito bom para o diabo, né? É muito bom para o governo dele, para ele dominar. Aí já é filho que não obedece pai. A palavra profética fala isso, né? Nos últimos tempos, né? Filho desobediente a pai e mãe. Alunos que não respeitam professor em sala de aula e tem toda a cobertura dos pais e cobertura das autoridades para fazer isso.
Esse é um sistema, tudo representado nessa prostituta. É o sistema incorporado no comportamento do mundo. Só que foi colocado ali para mostrar que essa besta vai morrer, essa será destruída, vai cair o juízo de Deus sobre ela, sobre todo o sistema do mundo corrupto e corruptor que existe hoje na terra. Deus está dizendo: o fim vem para vocês, vai chegar, né? Aí eu fico encantado quando o Salmo diz lá: as pessoas levantam o punho para o céu e blasfemam de Deus, e fala contra Jeová, e fala contra... E aí fica pensando, será que Deus fica abalado com isso? A Bíblia diz: o Senhor fica rindo dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Vai chegar a hora de nós encontrar um ou outro aqui, e vamos acertar as contas. O Senhor fica rindo deles, pois vê que vem chegando o seu dia. Estamos falando de algo sério, irmão. Nós não podemos, e não devemos, e não vamos ter a ingratidão de Israel do passado, em relação a Deus. Até das nações, né, que Deus levantou fora de Israel, e que não adoraram a Deus como convinha, desprezou o Senhor. E a consequência está aqui na voz dos profetas, ó. Só que esse Deus, irmão, é um Deus tão misericordioso. Um remanescente sempre sobra, né? Deus nunca mata todo mundo, sempre deixa um pouquinho. Um remanescente será salvo. Um remanescente de Israel ficou, está lá até hoje, né? E cresceu de novo, né? Mataram quase todo mundo, foi destruído lá na escravidão, no exílio, né? No passado, e também no século, nesses últimos séculos, nos 20 séculos agora. Como sofreu esse povo? Mas sobrou um remanescente. O governo do anticristo vai quase exterminar Israel, mas vai sobrar um remanescente. Sempre Deus deixa uma semente, porque Ele prometeu isso, né? Ele não vai acabar com tudo, Ele sempre deixa uma semente. Um remanescente será salvo. E aqui no último capítulo de Sofonias, na verdade tem um cântico de louvor, né? Um cântico de louvor. Apesar que se cumpriu tudo que o profeta falou, que Deus puniu mesmo Jerusalém, a cidade foi destruída completamente. Mas sobrou um remanescente. Deixa eu ver se eu acho Sofonias aqui. Já achei. Ouça aí, irmãos, o capítulo 3. O castigo veio sobre a Filístia, o castigo veio sobre Jerusalém, o castigo veio sobre a Síria, o castigo vem sobre Judá, o castigo veio. Mas aqui diz o seguinte, o versículo 14. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. Como assim? Uma cidade totalmente destruída, né? Escravizada. E Deus está dizendo, o profeta profetizando: alegre-se, ó Jerusalém, o Senhor anulou a sentença contra você, Ele fez retroceder os seus inimigos, o Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Aqui fala muito, né? Eu estou no meio de ti, eu estou no meio de ti. Umas 3 vezes nesse livro fala, eu estou no meio de ti. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você com seu amor e a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais lhe pese como vergonha. Nessa época agirei contra todos que oprimiram vocês, salvarei os aleijados, ajuntarei os dispersos, darei a eles louvor e honra em todas as terras, onde foram envergonhados. Naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo eu os trarei para casa, eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Quem quer ir comigo em Israel em outubro do ano que vem, vai ver a prosperidade daquele povo. Deus dizendo:
Jerusalém, você vai se alegrar ainda, né? Haverá um tempo em que eu vou chamar de volta os remanescentes, né? Virão assim como pombas nas janelas, né? Dos aviões, não tinha isso mais, né? Olhando assim pela janelinha. Virão de aviões do mundo inteiro voltando para Jerusalém. Você sabe que o judeu mesmo, esse remanescente que está vivo aí, que não foi destruído nem por Hitler, né? Foram 6 milhões de judeus que morreram, que foram varridos da face da terra. Dizem que quando um judeu encontra um outro em qualquer lugar do mundo, a saudação deles é esta: até o ano que vem em Jerusalém. Que é o sonho, a alma, né? É voltar para a sua terra. E Deus colocou isso. Eu vou ajuntar vocês, e vocês serão a glória das nações. Espanto para o mundo. Tá? Espanto para o mundo. Uma naçãozinha, um território tão pequeno, o tamanho do estado. Que estado bem pequeno no Brasil aí? Sergipe, né? Um estado pequeno. E o progresso, e a tecnologia, e o poder bélico. É um espanto para o mundo. Isso aqui é o cumprimento dessa profecia de Sofonias. Tá? Deus falando que eu vou punir quem levantar contra vocês. Vocês sabem de uma coisa, irmãos? Eu tenho ali mais 9 minutos. Haverá um juízo no final. O fim vem. E o fim está próximo. Quando Jesus voltar, estabelecer o seu trono, tá? Para julgar as nações, não é julgar a igreja. Não é o juiz do trono branco. Quando Deus for julgar as nações, para escolher quais nações vão entrar para o milênio e quais nações serão destruídas, Jesus chama no capítulo 25 de Mateus, nações bodes e nações ovelhas. Tá? Ele vai reunir todas as nações diante do trono dele. Naturalmente que não são os quantos? 210 milhões de brasileiros que irão para lá. 213 milhões de brasileiros. Quem vai para lá será o presidente do momento, não é? O presidente, vice-presidente, seus ministros, chefe de exército, esse pessoal que manda. Todas as nações vão ser reunidas diante de Jesus e vão ser julgadas. Qual é o critério para ficar? Será o seguinte: a maneira como vocês trataram a igreja em Israel. Vocês foram amigos de Israel? Vocês foram amigos da igreja? Vinde bendito de meu Pai. Fica à minha direita aqui. Fica à minha direita. Vocês foram nações que perseguiu Israel e perseguiu a minha igreja? Fica aqui à esquerda, vocês são bodes. E ele vai dizer para estar à direita: entra para o reino. Entra para o reino. Eu vou agora começar o meu reino, né? O reino físico, milenial, um reino de justiça, de paz, de amor. Jesus é o rei e nós vamos reinar com Jesus lá. À direita, vocês nações bodes, para o inferno, para o abismo, porque vocês perseguiram a minha igreja, tirou toda a liberdade dela e perseguiu a nação de Israel. Esse é o critério. Vamos orar, irmão. O Brasil está do lado direito, né? Isso é uma política favorável à igreja, política à nação de Deus, à nação de Israel. Tem uma nação que Jesus já garantiu que ela vai ficar do lado direito. Vocês acreditam que é o Egito? Que vai entrar para o milênio? Mas foi a primeira nação árabe que fez aliança com Israel. Nesse momento, nos últimos, quantos anos? 70 anos que Israel foi recriado, né? Primeira nação que fez aliança e não perseguição contra Israel. Vai permanecer para o milênio. Tomara que o Brasil esteja lá. No atual governo não vai estar. Mas eu espero que venha outro governo e mude de lado, né? Então que ninguém me manda prender por isso. Mas fique em pé, vamos orar.